O Império Romano ele era governado por 4 imperadores. E dentre esses 4 imperadores existiu um imperador que se chamava Constâncio Cloro. E Constâncio Cloro tinha uma ideia de reconstituir o Império Romano para um só império. Só que ele não conseguiu realizar, ele morre. E em vez de haver, a partir daquele momento ali, uma reunião para poder resolver, decidir quem seria o seu substituto, os guardas de Constâncio Cloro nomeiam o filho Constantino para ficar no lugar do pai. E aí o que acontece? Aí os outros imperadores de César não concordaram com a ideia. Aí Constantino, para ele teve que fazer uma guerra interna para poder justificar que ele também tinha direito de ser imperador no lugar do pai. Constantino ele cria uma propaganda baseada no que o pai dizia, né? Constantino, ele andando sobre uma ponte, ele teve uma visão e ele viu uma cruz, e nessa cruz estava escrito in hoc signo vinces, que era uma linguagem escrita em latim, que em português estava dizendo exatamente assim: sobre esse símbolo você será um vencedor. Então ele teve uma ideia muito sábia, né? Ele percebeu, bem antes dessa visão, que se ele se convertesse ao cristianismo, ele teria a chance de ser governador sozinho, porque ele entendeu também que a maior massa, a população maior do Império Romano era constituída por cristão. Porque o cristianismo, na medida que crescia o cristianismo naquela época, também os cristãos eram perseguidos. E eles sofriam todo tipo de tortura. O que a gente pode imaginar de tortura cruel, os cristãos naquela época sofriam, era crucificado de cabeça para baixo, tá? Era colocado na cova dos leões. Então, mesmo a religião cristã naquela época crescendo, e o povo se convertendo e se entregando ao cristianismo, a população se tornou, no Império Romano, a maior massa. E ele percebeu isso. Quando ele percebe isso, ele tem essa ideia, esse insight. Ele disse: olha, se eu me tornar cristão, eu vou ter a chance de ser não só o único imperador, mas também vou trazer para o Império Romano uma religião cristã. Então ele começa a fazer essa propaganda e ele chega para os cristãos e diz: olha, se vocês me apoiarem nessa, eu vou deixar de perseguir vocês. Então para os cristãos foi uma ideia muito boa. Então vamos apoiar esse cara. O cara é poderoso, então os cristãos apoiam ele nessa ideia, porque ele promete, né? Ele traz essa propaganda e começa a prometer: ó, se eu for cristão, não vou mais perseguir vocês. Então os cristãos naquela época eram o que eles queriam, não só que agora o Império Romano se tornasse um império cristão, mas também os cristãos também deixavam de ser perseguidos. Iam ter aí um período de paz constante. Então ele começa, ele unifica isso, ele consegue exatamente isso. Só Constantino, quando ele consegue isso, que ele consegue unificar, ele começa a fazer enormes atrocidades, tá? Se alguém fosse contra, por exemplo, um escravo que fosse contra o seu senhor, era levado até ele e ele ordenava derreter chumbo e derramar esse chumbo sobre a goela, a garganta dessa pessoa, se essa pessoa fosse um escravo ou fosse qualquer pessoa contra o seu senhor. Então os cristãos jamais fariam isso. Então os cristãos que estavam por trás não estavam concordando com aquela atrocidade dele. Ele matou a própria esposa por causa da conspiração da mãe. A mãe chegou e disse: olha, sua esposa, essa mulher está te traindo. Ele mata a esposa afogada. Ele começa a fazer eventos que era o sumo pontífero, é um evento que ele promove, onde o sumo sacerdote tinha que sacrificar um ser humano, e dentre esse ser humano tinha que escolher um dos guardas, um dos mais bonitos que tinha, para poder sacrificar e oferecer a esse Deus Sol. E ele fazia isso. Ele, teoricamente cristão, como cristão, ele fazia isso. Então o negócio começou a caminhar para esse lado. Tá? Então, quando ele unifica tudo, o que ele faz? Ele transforma o Império Romano, teoricamente cristão, em uma religião agora romana, só que adaptando os nomes. Por exemplo, São Cristóvão virou Deus Marte, Pedro virou Saturno. A mãe dele, quando morreu, ele fez a mãe dele virar a Santa Helena, porque o nome da mãe dele era Helena. Ele fez a mãe virar Santa Helena. Então, a partir daí foi que ele fez com que o Império Romano se tornasse uma religião romana, teoricamente cristã, mas uma religião romana, tá?
Aí foi surgindo aí o santo casamenteiro, o padroeiro das viagens, tá? Ele começou a encaixar dentro da religião romana o secretismo religioso. Se, por exemplo, viesse alguém de outro país para Roma, para não ser perseguido pelos romanos, né? É porque cada um tinha seu Deus, né? Cada país tinha seu Deus. Então, se viesse pessoa de outro país para Roma e de repente tivesse ali cultuando Yusan, que era o deus da África, tá? Os romanos chegassem e perguntavam: vocês estão cultuando qual deus? É Yansan? Então eles tinham, os africanos diziam: não, estão cultuando de vocês, é Santa Bárbara, para não serem perseguidos. Então eles foram fazendo essa adequação às pessoas que vinham de outros países para dentro do Império Romano, aquele poder supremo naquela época, para não poderem ser perseguidos, tinha que fazer essa adequação, e foi a partir daí foi que os ensinamentos começou a se distanciar dos ensinamentos de Jesus. Tá? E não tinha celibato, passou a ter, não tinha padre, passou a ter, não tinha imagem de escultura, passou a ter, tá? Então, aí veio também a liturgia da missa, né? O que é a liturgia da missa? É quando eles envolvem os padres para poder fazer, para estar teoricamente crucificando Jesus para perdão de pecado, onde o padre faz ali a transubstanciação, que é transformar a hóstia no corpo e na alma e na divindade de Jesus, para fazer eles entender que todas as vezes que eles sacrificavam Jesus estava limpando os pecados dele. Então tinha missa todos os dias. Então a partir daí foi que os católicos passaram a adorarem santo. Tem pouca gente que não conhece muito essa história. Pouca gente, mas ainda tem muita gente que ainda conhece. Então essa é a realidade de como o protestantismo passou, como surgiu a história do Império Romano e como surgiu a história de Constantino. No próximo vídeo eu vou trazer para você, para a gente poder entender a partir daqui, desse ponto aqui, como surgiu o protestantismo, como surgiu as igrejas evangélicas.